Pode iniciar. Ah, tá. Então, novamente, aí, bom dia a todos. Eu quero agradecer aí a disponibilidade de vocês estarem participando. Essa reunião era para ter acontecido semana passada, mas em detrimento aí de a gente não conseguir quórum, então a gente teve que remanejá-la para essa semana, e eu fico muito feliz aí do seu Ivo, da Anne, poder participar com a gente, que vocês sempre estão contribuindo, e assim, é importante até para me auxiliar, até, né? Mas, então, assim, acho que a gente pode já passar para o primeiro item da pauta, né? Então, vamos lá. Item 1, que seria a discussão e aprovação da síntese da primeira reunião do grupo de acompanhamento do contrato de gestão, que foi uma reunião que aconteceu no dia 7 de março, né? E é o que a gente coloca para votação. Se alguém tem alguma contribuição, se vocês deram uma olhada, tem alguma coisa para retificar. A secretaria não recebeu nenhuma contribuição, não, Maria. Ah, tá. Então, eu acho eu não que... tenho nenhuma alteração, não. Uhum. Obrigado, Anne. Então, eu acho que a gente pode colocar em votação, né, Isabel? E se ninguém tiver nada para se manifestar, a gente já está aprovando. Então, está aprovada. Item 2, que seria a apresentação do relatório de avaliação do contrato de gestão IGAM/ABA, número 3 de 2019, exercício de 2021, que será feita aí a apresentação pela equipe da ABA. Daiane, é a Tainá, do IGAM. Ah, desculpa. Eu primeiro, Daiane. Desculpa, gente, eu ainda erro essas coisinhas. Imagina, não deixa de ser uma equipe, né, Tainá? Com certeza. Deixa eu colocar a apresentação aqui. Uhum. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Gente, bom dia novamente. Eu vou passar aqui rapidamente pelo relatório de avaliação do programa de trabalho, porque eu disponibilizei o documento para vocês, né? Aí, qualquer dúvida, vocês podem me interromper para a gente sanar. Então, aqui, essa é a estrutura do programa. Vocês estão visualizando a passagem de slide aí? Sim, sim. Sim. Então, essa é a estrutura do programa de trabalho que estava vigente em 2021. Foi dividida em 5 indicadores, que é a disponibilização de informações, que é o conteúdo disponibilizado e atualizado nas páginas do comitê e da agência. O indicador 2, que é o planejamento e gestão, que foi subdividido em 2, né? Que é a apresentação do relatório de acompanhamento do PPA e o relatório de implementação do plano diretor. O indicador 3, que é a utilização e acompanhamento dos recursos da cobrança, que trata aí dos índices de desembolso anual e o acumulado. O gerenciamento interno, que é o atendimento ao usuário em cobrança, que é a disponibilização de um número de atendimento para o usuário. E o reconhecimento social, aquela avaliação que a gente passa para os conselheiros no fim do ano. O indicador 1A foi dividido, então, em 8 itens de documentação, que são informações sobre os comitês, informações sobre a entidade equiparada, a relação de usuários em cobrança. Nesse item aqui hoje é o IGAM quem disponibiliza essa relação de usuários, informações sobre a cobrança e arrecadação, o centro de documentação, informações sobre investimentos na bacia, a legislação de recursos hídricos, tanto estadual quanto federal, e informações sobre o contrato de gestão. Na apuração do indicador 1A, a aba disponibilizou a documentação, porém no item 7, a legislação de recursos hídricos, ficou faltando a portaria 60 e o decreto 48.160 de 2021, que é o decreto da cobrança. Só que aí eu conversei com a Sandra, né, Sandra, durante a avaliação, depois da avaliação, ela me informou onde estava disponibilizada a portaria 60, porém o decreto 48.160 não estava mesmo no site. E como nesses itens aí, na falta de qualquer um dos documentos, ele vai zerar o item,
Aí, nesse item 7, a nota foi 0. Deixa eu minimizar aqui. Então, o resultado da avaliação do indicador 1A. A meta era atingir os 8 em 100% de disponibilização de informações, porém o resultado foi 7. Aí a nota ficou em 8,75 do item, considerando aí peso, né, e média entre os itens. O indicador 2, a gente avalia a disponibilização do relatório de acompanhamento do plano plurianual de aplicação e o relatório de implementação do plano diretor de recursos hídricos. Ambos têm esses documentos aí como conteúdo mínimo. E na apuração, a gente considera meio ponto para a entrega do relatório e meio ponto para a disponibilização do conteúdo mínimo exigido. Então, aí a aba teve o total dos pontos, que disponibilizou tanto o relatório, contendo aí o conteúdo mínimo. No indicador 3, o índice de desembolso anual e o índice de desembolso acumulado. Aqui eu fiz um levantamento, porque o desembolso anual ele considera apenas o repasse do ano, não considera o repasse vindo de outros anos, né, e tal. Aqui, o valor desembolsado em 2021 foi de 70,98. Mas esse valor considera tanto os 7,5 quanto os 92,5. Aí eu destrinchei aqui para vocês visualizarem. O desembolso dos 92,5, se considerar, né, separado, foi até baixo, né? De 13,12. E a parcela de 7,5 ficou em 82,83. No entanto, para avaliação, a gente considera o desembolso total aí de 70,98. Já o desembolso acumulado foi de 48,79, considerando também só os repasses no ano de 2020 e 2021, sem considerar o recurso que já tinha disponível de saldo transportado do outro contrato de gestão, né? E aí também eu fiz o levantamento, se tivesse considerado esse saldo transportado do outro contrato, que seria o saldo disponível para desembolso, o desembolso seria aí de apenas 5,24%, mas também a avaliação é feita só de acordo com o repasse anual. Então, considerando isso, a meta no desembolso anual era de 35%, foi atingido aí 70,98%, o desembolso acumulado pactuado foi de 15% e alcançaram 48,79%. Então, a nota final foi a nota total, 10. O indicador 4, que é atendimento ao usuário de cobrança, que é a disponibilização de telefone 0800 para atender os usuários, né? A aba tem esse telefone disponível, além de hoje disponibilizar o contato por WhatsApp. Aqui a meta 12, considerando a meta mensal, né? 1 por mês, que a gente considera aqui. O resultado também 12 e a nota 10. O indicador 5, a gente avaliou em 2021 só o 5A, reconhecimento social, porque o 5B ele é feito apenas no final do contrato, né? Que é a aplicação daquele questionário que a gente passa para os conselheiros responderem sobre o atendimento do contrato de gestão. Na apuração, aqui a gente, inclusive nesse novo programa de trabalho, a gente não colocou mais esse questionário justamente por esse fato. O número de conselheiros do comitê 72, os respondentes foram 12. Então a gente não consegue mensurar, né, certinho como que está a satisfação com a atuação da agência. Então, desses 12 que responderam, a nota média foi de 8,26, a nota final também, então, ficou 8,26, a meta era 10. Aqui o resultado geral, considerando o peso de cada indicador, né? Em 2021, a aba obteve 9,7, ficando com conceito ótimo. E aqui eu trouxe só uma observação que a gente vem colocado em todos os relatórios de gestão, que apesar da nota ser considerada ótima, deve-se lembrar que os indicadores não são desafiadores quanto à época da sua inserção. Então, a gente elaborou um novo programa de trabalho, já até foi apresentado para vocês aqui no comecinho. A gente alterou um pouquinho os indicadores, a forma de avaliação, né, para avaliar com mais eficiência aí o desempenho da entidade na execução do contrato de gestão. Esse programa de trabalho eu quero apresentar para vocês na próxima reunião, porque ele vai começar, a vigência dele começa a partir do próximo ano, né? Então o acompanhamento vai ser um pouquinho diferente. Aí eu deixo para a gente fazer numa próxima reunião, para
para atualizar vocês, né? Já foi apresentado, porém já tem um tempinho, a gente atualiza. E é isso. Tainá, muito obrigada aí pela apresentação. E eu só queria fazer uma consideração, assim, ainda bem que vocês perceberam essa questão aí do indicador 5, onde encaminha os questionários e tudo, onde houve, assim, essa pouca participação dos conselheiros em estarem respondendo, né? E isso aí é complicado, porque isso prejudica realmente até você mensurar como é que está sendo vista pelos conselheiros a participação da agência, né? Isso, exatamente. A participação é muito baixa nessa pesquisa, então hoje o questionário ele vai ter a função de direcionar uma capacitação para o comitê. Ver a questão do conhecimento, né, geral, porque tem muita rotatividade dentro do comitê, então atualizar as informações, as capacitações é muito importante, né? Então hoje esse questionário vai ter um outro direcionamento. Uhum. E outro ponto que você mencionou lá no começo a respeito, que até foi que onde a nota foi um pouco, foi 0 por questão da onde estava a legislação, né? A portaria, o decreto, e até foi uma coisa que eu vi na última reunião que a gente participou semana passada do comitê. O Tiago mesmo, ele mencionou lá na reunião, na plenária, que ia estar sendo feitas essas atualizações, né? Eu percebo, assim, praticamente eu participo de todas as reuniões do comitê, ou a maioria, né, presencial, ou aqui pelo Teams, e eu vejo, assim, estou dando a minha percepção, a aba, ela tá procurando, tá correndo atrás de estar tampando, né, esses gargalos onde está sendo identificado que não tem, né, a falta da legislação, ou ela está num lugar que não está tão perceptivo, como a gente às vezes está acostumado, por exemplo, no site da SEMAD, que a gente já sabe que é tão automático o nosso olhar, né? Ele já está treinado, ele já vai lá direto, né? Então, eu só queria participar isso, porque foi isso mesmo um ponto que o Tiago apresentou na plenária na reunião passada, também. Bacana. A gente está sempre conversando também, né, Sandra? A Sandra que elaborou esse último relatório, a gente sempre conversa, qualquer dúvida ela tem abertura para entrar em contato comigo e a gente vai ajustando aí para não faltar nada, né? A nossa intenção é fazer um acompanhamento mais de perto, periódico, né, durante o ano, justamente para evitar uma avaliação não tão boa no final. Uhum. Não, com certeza. A Sandra, Isabel e o Tiago. A Sandra também ela tem uma abertura muito grande aqui com a gente e ela me liga, eu também ligo para trocar ideia com ela. Então, eu acho isso muito importante mesmo. Posso pedir um esclarecimento em termos de procedimento mesmo? Pode. Por desconhecimento meu dos procedimentos para eu conseguir me localizar melhor. As informações que foram objeto da análise que a Tainá apresentou para a gente, né, que é o documento número 10 de 2022 que ela enviou, são referentes a 2021, que são aquelas mesmas informações que a aba já tinha apresentado para a gente, nós aqui do grupo analisamos, né, apresentamos para o comitê, e essa análise do IGAN é essa análise final, é isso? Essa é a nossa análise final. O programa de trabalho é o IGAN quem analisa, tá, Anne? Tá. E aí, só uma outra dúvida em relação e agora foi o indicador que se refere ao site, né, que é o indicador 1. Na sua apresentação, Tainá, tinha alguma informação ali que foi apuração em 2022, alguma coisa assim. Só porque eu estou com as anotações aqui abertas com relação à análise que a gente fez, né, a partir das informações lá de 2021, que a gente conversou no começo desse semestre, e aí o indicador 1 ele estava atendido de maneira satisfatória. Então, só para eu esclarecer isso, assim, se depois dessa avaliação que nós fizemos lá do indicador 1A, se foi feita uma atualização dessa avaliação do indicador, Na e aí... verdade, a gente é que analisa, né? Eu não sei se... Então, o parecer final é do IGAN.
Sim. Entendeu? A gente pega vocês como referência, não para avaliação do programa de trabalho, mas para passar para a gente como está sendo a atuação da agência dentro do comitê, como está sendo o atendimento às demandas, as reuniões têm a estrutura satisfatória, é mais nesse sentido, qual foi o benefício social daqueles programas que a aba está executando, porque a gente não tem esse acesso em loco que provavelmente os conselheiros aí vão ter, quem está demandando tem, né? Então, a gente espera do grupo esse tipo de informação mesmo para a gente. Tá. E aí, com relação ao indicador 1A, nessa avaliação, então, final do IGAN, vocês vão lá e conferem o que está no site naquele momento dessa avaliação final, que aconteceu em 2022. Tá. Isso. Só para eu entender essa divergência em relação ao que a gente conferiu lá no comecinho do ano, né, e em relação ao que vocês identificaram agora. Tá certo. Obrigada, Tainá. Nada. Olha, a mão está levantada do Tiago, da Sandra e da Isabel. É isso mesmo, né? Vocês querem comentar? A minha eu já baixei, que a minha fala foi contemplada pela Tainá. Obrigada. Então tá. Eu tenho observação para fazer sobre isso aí. Deixa eu só abrir aqui. Posso fazer antes, Soriva? O senhor quer fazer? Oi, posso falar? Pode. Tá. Na primeira planilha da apresentação que a Tainá fez, é uma questão com relação aos usuários. Pode apresentar ela de novo, por favor? Primeira página da apresentação. Essa ou a próxima? Essa disponibilização de informações, né? Esse conteúdo, os valores transferidos, os usuários, os recursos de cobrança, esses dados a gente tem acesso? Tem acesso. Antes a agência que disponibilizava, a entidade que disponibilizava no site, né? Hoje é o IGAN quem pegou essa competência para poder disponibilizar. Depois eu posso até passar o link para vocês consultarem. Tá. É esse que eu gostaria, esse link para a gente poder consultar. Tá, João, eu passo para vocês. Ter mais conhecimento. Beleza. Tá, obrigado. Nada. Posso, Daiane? Só fazer uma observação? Só sobre essa questão que faltou, né, da legislação que faltou no site, só um esclarecimento. Nós não recebemos isso de uma forma assim, alimenta o site, falta essa legislação. Só para ficar claro, né, porque parece que quando fala que faltou, dá a entender que a agência deixou de alimentar. Mas a gente não recebe essa fonte, olha, vocês têm que alimentar isso, não. A gente vai alimentando conforme a gente vai tendo conhecimento da legislação, tá? E aí, quando o IGAN foi fazer essa apuração, viu que faltava-se essa legislação lá. E por isso a gente ficou em déficit dessa pontuação, tá? Mas é porque a gente também não recebe isso de uma fonte. Olha, vocês têm que alimentar essa e essa legislação. A gente não recebe isso. Isso é conforme a gente vai sabendo da legislação, a gente vai alimentando, publicando no site para conhecimento de todos os membros e conselheiros. Isso é até uma dificuldade que a gente tem, porque assim, não tem como a gente ficar no Diário Oficial também acompanhando tudo que se publica. Então, é até uma coisa que a gente traz isso para o próprio GT. Vocês sabendo de uma legislação que está ligada a recursos hídricos, manda para a secretaria para a gente poder fazer a publicação no site. Porque a gente também não consegue, Daiane, é muita legislação, né? E às vezes pode ser que uma, sem querer, a gente deixa passar despercebido. E é um toque até para a gente também, Isabel, para poder mandar para vocês, né? A gente até, eu te perguntei, né, se você sabia, Tainá, de alguma legislação. Essa semana retrasada a gente chegou a conversar sobre isso. Aí a própria Tainara falou, olha, eu não sei, assim, por agora eu não sei, não houve nenhuma legislação. Porque, de fato, é complicado a gente se atentar a tanta legislação que são publicadas, né?
Mas se vocês souberem de alguma que vê que não está no site, pode encaminhar para a gente que a gente faz essa publicação. E até você mesmo, né, Tainara, que está mais ligada ao próprio IGAN, que às vezes tem um conhecimento mais perto disso, né? Uhum. E acompanhando mais de perto, igual a gente tem comentado, a gente vai atualizando junto também, vai, né, conversando. Obrigada. Não, com certeza, tanto Isabel e Tainá. Assim, eu estou no estado há muito tempo e eu lembro que quando eu entrei em 2009, tinha uma pessoa na SEMAD, a gente recebia um e-mail diariamente, porque eu acho que era um estagiário ou um servidor que ficava específico para isso, para leitura de OF, para saber tudo de novidade que saía e replicava para todos os servidores. Só que isso realmente é muito dinâmica essa questão de legislação todo dia, nem a gente que está aqui. Tem hora que chega um consultor que me fala que tem uma legislação nova, coisas muito pontuais, assim, mas não, com certeza, foi importante vocês duas reforçarem isso, e eu também vou tomar esse cuidado, e o que eu ficar sabendo, porque eu tô do lado do IGAN aqui no prédio, né, também, então eu converso muito com a Pamela e tudo, então, assim, realmente, se a gente souber eu mesma, eu vou também estar repassando para vocês, porque isso interfere para todo mundo, né? E é importante essa questão da publicidade. E a gente tem tentado melhorar, né? Dar mais transparência, né? Até dentro do site. Às vezes está no site, mas a gente não consegue enxergar. Igual ela falou que eram duas, aí uma a gente conseguiu ver, a outra ela não conseguiu enxergar. Pode ser que até estava no site, mas também, às vezes, de uma outra forma que a pessoa não conseguiu enxergar. Então, se vocês dessem feedback para a gente consegue trabalhar, porque hoje o nosso contrato de comunicação, ele é diferente, ele é produto. Então, eu não tenho uma comunicação exclusiva, é tudo a contratação é por produto. Então, como você falou, vocês têm um funcionário que está ali ligado o tempo todo na legislação, né? E a gente não consegue dessa forma. Mas a gente agradece vocês puderem fazer isso, vendo, viu, Tainá, essa parceria. Joia. Uhum. E eu acho que o Thiago, ele estava com a mão levantada, não sei se ele ainda quer fazer alguma contribuição. Eu acho que não. Então, qualquer coisa ele se manifesta depois. Sandra, você quer dar prosseguimento? Ou Tainá, você concluiu? Você quer fazer mais alguma manifestação? Não, por mim tá ok, Daiane. Então tá bom, obrigada, viu? Eu agradeço. Sandra? Pois não. Bom dia aí aos presentes que eu não havia cumprimentado. Eu vou dar sequência aí no item 3 de pauta, né, que é a apresentação do relatório parcial do previsto e realizado no plano orçamentário anual POA e o plano plurianual de aplicação PPA no exercício de 2022. Eu vou desligar a câmera para, durante a minha apresentação, a conexão ficar melhor, tá bom? Só um minuto que eu vou apresentar e vocês verificam aí se aparece. Só um minuto. Vocês conseguem visualizar? Não, né? Vocês visualizam? Não? Antes, no primeiro momento, a gente conseguiu ver a sua apresentação, agora não. E agora? Agora tá. Agora sim. Beleza. Beleza, então. Sandra, vai se ser você puder aumentar o Zoom, fica melhor. Aumenta. Melhorou? Aí. Isso, beleza. Beleza, sim. Então. A minha apresentação ela vai ser um pouquinho repetitiva, por quê? Porque conforme a Tainá explicou, né? A gente faz o relatório parcial, apresenta para vocês, e vocês fazem a conclusão do trabalho, né, de vocês também, aí a gente manda esse relatório uma vez finalizado ao IGAN, e o IGAN faz a análise, né? Então, aqui, o que a gente vai estar fazendo hoje? A gente vai estar trabalhando o exercício parcial de 2022 até o primeiro semestre. Na próxima reunião, a gente finaliza a apresentação para vocês. Então, como a Tainá explicou, a gente tem o programa de trabalho, né, que ele tem 5 indicadores. O primeiro indicador, ele traz a disponibilização de informações. Esse indicador tem que ter o conteúdo disponibilizado e atualizado na página do comitê. O indicador 2, planejamento e gestão, ele é subdividido em 2, é o 2A, que é o acompanhamento do plano plurianual de aplicação, e o 2B, implementação do plano diretor de recursos hídricos.
O indicador 3, a utilização e acompanhamento dos recursos da cobrança pelos recursos ITS, também subdividido no 3A e no 3B, que é o índice de desembolso sobre o valor anual, e o 3B é sobre o valor acumulado. O indicador 4, gerenciamento interno, que se refere ao atendimento ao usuário em cobrança. E o indicador 5, que é o reconhecimento social, também subdividido em 2, o 5A, avaliação pelos membros do comitê, e o 5B, avaliação pela cobrança do usuário. Para esse exercício de 2022, o indicador 1, a meta seria 8, né? Planejamento e gestão 1, para cada um dos indicadores, para cada uma das subdivisões do indicador. O 3, a meta para o indicador A, 3A é 50%, o 3B 25%, gerenciamento interno, a meta é 12%, e reconhecimento social, o item 5A, é 10. E o 5B, conforme foi explicado para a Tainá, por ser um indicador que vai ser executado e apurado somente no último ano de contrato, que é 2024, ele não é feita essa análise, certo? Pois bem, o indicador 1, como a Tainá também já havia dito, ele foi subdividido em 8 itens, né? Subitens. Então, por exemplo, em comitês. O que tem que ter lá na página do comitê, disponibilizando informações? Decreto de criação, regimento interno, composição, deliberação, moção, ata de reuniões. Da entidade equiparada, as informações institucionais, relação do usuário, essa relação de usuário da bacia, que conforme a Tainá falou que agora está no site do IGAM, a gente disponibiliza o link, cobrança e arrecadação. Centro de documentação, tem que ter os estudos, os projetos, investimento na bacia, tem que ter os investimentos aprovados, legislação de recursos hídricos, tem que ter a legislação federal e do Estado, incluindo Constituição, lei, decreto, portaria, resolução. E o 8, que são os contratos, né? O contrato de gestão que tem que ter os contratos, os aditivos e os contratos que a gente firma, e de igual forma esse relatório, quando ele finalizado, e também o relatório que é elaborado por vocês. Só reforçando aqui a questão da legislação, que foi levantada aqui, porque a gente apresentou a pontuação, quando a gente faz a apresentação parcial desse relatório para vocês, a gente coloca aqui, eu vou apresentar aqui para vocês os links, a gente entende que a gente cumpre, por quê? Porque a gente entende que todas essas informações que tem que constar no site, elas estão constantes lá. Qual que foi o problema da legislação? Se a gente parar para fazer uma análise, são inúmeras as legislações. E, infelizmente, passa desapercebido alguma. E pelo indicador ele ser subdividido em 8 itens, então, dá um exemplo aqui. Se a gente tiver 100 legislações, se faltar uma, eu vou zerar. Então, assim, por isso que tem que ter todo esse cuidado e reforçar aí, tá, Tainá e membros do grupo, à medida que vocês também tiverem ciência de alguma legislação nova, de igual forma a Isabel está sempre atenada aí, a equipe também, para estar auxiliando a gente, né, para a gente estar fazendo esse trabalho aí da melhor forma possível. Então, em relação a esse indicador 1, sobre todas essas informações aqui divididas em 8 itens, a gente traz, então, por exemplo, lá do comitê, eu vou trazer não vou clicar em todas, porque senão a gente demora bastante, né? Mas se for da decisão de vocês também não tem problema. Então, olha aqui, então, decreto de criação, a gente clica, o decreto está lá, constante no site do CBH, para vocês estarem visualizando. E assim segue, regimento interno, composição, os GTs, né, que o comitê possui, as deliberações, as moções no ano passado, de 2021, que a Tainá apresentou o resultado, a gente não teve aprovação de deliberação, esse ano a gente já teve. Esse ano o comitê fez a aprovação da moção que recomenda à Câmara Normativa Recursal do Conselho Estadual e deliberação normativa de 21, fez a recomendação aí possibilitando a participação dos municípios de forma isolada no comitê, porque teve uma alteração aí, de acordo com a resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, nas diretrizes, né, do novo regimento interno, e uma das diretrizes altera como que era o regimento interno anterior, né? Então, aí os comitês, a maioria fez essa moção. Então, de igual forma, também o Araguari fez. As atas das reuniões. Em relação à entidade equiparada, também nós temos as informações disponibilizadas. Os usuários da cobrança, o senhor Ivo perguntou. A gente clica, senhor Ivo. Aí, ó, tá vendo? Saber mais. Clique aqui. E aqui traz todas as informações, a arrecadação, as agências, né? Essas informações, elas são alimentadas aí no site corriqueiramente. Sempre que a gente tem informações novas, a gente alimenta o site.
Então, considerando que a gente venha atendendo esse requisito com todas essas informações, por exemplo, ao contrato de gestão, temos o contrato aditivo, relatório de gestão é esse que eu estou apresentando para vocês de forma parcial. Como ele ainda não foi finalizado, a gente deixou aqui a exemplo para vocês o que foi elaborado no ano de 2021. Então, ele fica constando lá do nosso site. Só carregar um minuto. Aí o relatório está lá. Aí quando a gente finalizar esse relatório, nós vamos fazer com vocês a última reunião para apresentar o relatório de execução total, a gente também vai estar colocando esse relatório lá. Aqui está o relatório do grupo de acompanhamento, que é o relatório que vocês emitem também, ele também tem que estar no site, né? Eu deixei aqui do ano de 2021. Nós temos os relatórios financeiros e também os contratos firmados. Até o dia 3 de outubro, nós firmamos 10 contratos para a área finalística. Os 6 primeiros contratos, eles foram firmados até o mês de julho, né? Então, aqui tem a descrição dos contratos, o número do processo, o número do contrato. E a gente também trouxe os extratos de todos esses contratos que a agência já firmou durante esse exercício aí até outubro, né? O resultado, então, desse indicador, conforme já foi dito, ele é verificado analisando aqueles 8 itens lá daquelas informações. Uma vez não faltando nenhuma daquelas informações, a gente acredita, né, que a gente cumpriu a meta até o presente momento, tá certo? Então, por exemplo, até o final do ano, se surgir uma nova legislação, a gente tem que alimentar o site. Por quê? Porque se não alimentar, aí prejudica a nota, igual eu expliquei para vocês. No universo de 100 regramentos aí, se faltar um, aí já prejudica a pontuação. Em relação ao vocês querem, eu posso ir por todos os indicadores e depois a gente tirar as dúvidas, ou vocês gostariam de indicador por indicador? Isandra, eu acho que particularmente pode ser por indicador, e aí, eu não sei, membros, Ivo, Anne, vocês acham que assim tá bom? Eu acho que pode ir seguindo, né? Tá, eu finalizo o indicador e acho. pergunto se vocês têm dúvida. E se vocês tiverem, a gente esclarece. Isso. Em relação ao indicador 1, vocês têm alguma dúvida? Não, tranquilo. Beleza? Então, tá bom. O indicador 2. O indicador 2, a gente trabalha o planejamento e gestão. Ele é subdividido em 2 itens. Temos o indicador 2A e o indicador 2B. Esse indicador é a entrega de relatórios. Então, o indicador 2A, a gente tem que elaborar um relatório anual de acompanhamento das ações executadas com os recursos da cobrança e descrevendo as ações, né? E a gente tem que ter esse mínimo de informações